estamos de volta e nesse bloco eu converso com o novo secretário de Saúde de Cascavel, que é Rubens Grepp. E eu dou as boas-vindas aqui no programa Encontro Saudável, secretário, já que nosso canal fala exatamente sobre saúde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Que bom. Você é formado em enfermagem, né? E obstetrícia. Isso. Gestão pública também, com especializações nas áreas e continua estudando ainda, né? Além de atuar na área da saúde, de ter atuado na área da saúde, obviamente, e como docente. Como é assumir uma pasta tão importante, ao mesmo tempo tão cobrada pela população? É desafiador, né? É um trabalho que a gente, por mais que se prepare, né? Eu estudo saúde coletiva, por mais que tenha atuado em diversas áreas do campo da saúde, na área da enfermagem, propriamente dita, eu tenho me dedicado ao longo da minha carreira ao estudo do campo da saúde coletiva, da saúde pública. Do campo teórico e do campo prático, mas você assumir a gestão nesse nível é sempre um desafio, né? A gente entende que a população apresenta um conjunto de necessidades e que a resposta a essa necessidade, ela passa por um conjunto de respostas que não necessariamente estão nas suas possibilidades de intervenção, né? E ao mesmo tempo você tem um clamor no sentido de respostas imediatas, né? Então mediar todas essas demandas gera conflito, né? Gera estresse, gera uma sobrecarga, né? E uma cobrança do corpo técnico que te apoia, da população. Então é desafiador, né? Mas a gente tem tentado fazer um trabalho no sentido de agregar, né, todos esses componentes que estão à mesa, né? Para tentar unificar mesmo o discurso e construir pontes, né? Acho que o caminho é esse. Você assumiu agora a secretaria. Como você avalia a saúde de Cascavel hoje? Uma avaliação generalizada. Cascavel, ela avançou muito, tem avançado muito ao longo dos últimos anos, né? Eu faço uma análise numa primeira perspectiva positiva quando a gente olha para trás, né? Acho que a gente tem que sempre analisar de um marco e a gente tem avançado. Obviamente que ainda temos muito que fazer e muitas necessidades a atender da população. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, isso em 1998, eu me formei em enfermagem e obstetrícia na UniOeste em 97, fiz o primeiro concurso na sequência. Nós éramos 300 e poucos funcionários. Hoje somos mais de 2.000 funcionários, né? Então, nesse tempo, é óbvio que avançamos, né? Nós tínhamos apenas algumas unidades de saúde conhecidas naquela época como postos de saúde, né? Então, de lá, são UPAs, CIAT, SAMU, as clínicas odontológicas, os centros de atenção em saúde mental. Então, a estrutura foi sendo incrementada de maneira magnífica nesse processo, né? É óbvio que o sistema de saúde se ampliou como direito para toda a população, né? E isso tem sido reconhecido e utilizado, a população tem utilizado efetivamente. Então, numa primeira leitura, a gente tem que analisar que avançamos sim, né? Só que não é só do ponto de vista de estrutura que a gente avalia um sistema, a gente também tem que avaliar os indicadores epidemiológicos, que a população não necessariamente reconhece isso quando faz a sua análise individual de um sistema de saúde, né? A população, de maneira geral, ela avalia um sistema de saúde quando ela precisa, quando ela tem uma demanda, ou percebe uma demanda, né? E ela acessa esse serviço e encontra uma resposta, né? Nós, técnicos, avaliamos o serviço de saúde a partir de indicadores de mortalidade, né, de natalidade e de outras doenças que são endêmicas e epidêmicas e de que forma que esse serviço, ou esse sistema de saúde consegue dar respostas rápidas. Certo. Nesse ponto, nós temos algumas questões que precisam ser corrigidas, mas também tivemos avanços. A mortalidade infantil foi reduzida, né? Isso é resultado de um conjunto articulado, não só do sistema próprio, mas da estrutura conveniada, quando a gente pensa nos hospitais que fazem os partos, tanto SUS quanto particulares, né? No incremento das UTIs e tantas outras questões, né? Temos em evidência as doenças relacionadas ao mosquito, né, da dengue, hoje, né, dengue, chikungunya, né, e o Zika, que precisam ser controladas, que precisam do apoio da população.
Então, acredito sim que avançamos, temos muitos desafios que ainda permanecem, que ainda perduram, que precisam ser sanados, e temos novos desafios que se apresentam com a evolução de uma cidade que cresce, né, que em determinados momentos deixou de ser planejada, e a gente tem isso muito na fala, e o prefeito Paranhos tem essa clareza, né? Pensar um sistema de saúde é pensar numa cidade saudável, num município saudável. Senão a nossa secretaria ela vai ser uma secretaria da doença, que vai correr tentando dar conta de um contexto de doença ou de um contexto de adoecimento. Nós precisamos construir um município saudável, não só o perímetro urbano, todo o município, né? A zona rural também. O nosso processo de vida ou de viver, ele tem que gerar saúde, né? Então, a ciclovia, o trânsito... Mesmo, né? porque o conceito é muito amplo de saúde. Sim, né? E é ali que as outras secretarias têm um papel fundamental, né? São secretarias que, quando desenvolvem bem as suas estratégias, elas concorrem para que o indivíduo tenha saúde, né? Então, não é só eu, enquanto gestor da saúde, que faço com que o cascavelense alcance a saúde, né? Então, essa sinergia tem sido proposta pelo prefeito e é muito interessante esse trabalho coletivo. Perfeito. Já que você falou nisso, tem um estudo que foi feito pela revista Exame, há pouco tempo, que revela que 61% dos brasileiros consideram a saúde a área mais problemática do país, à frente da segurança e da educação. É um número muito alto, né? Por isso que eu te falei da área mais cobrada, né? Eu entrevistei o Leonardo Paranhos durante a campanha dele, em 2016, e ele disse que a saúde seria prioridade absoluta em seu governo. Isso condiz com o apoio e planejamento que a Secretaria tem para esse início de mandato, secretário? Sim, a gente percebe, não só no discurso do Paranhos, né, do prefeito, essa vontade, né, quanto no movimento que ele tem feito com os outros secretários. É óbvio que nós temos muitas limitações, né, não só de ordem orçamentária, mas de gestão do sistema. O município de Cascavel, ele não responde sozinho por toda a complexidade da estrutura SUS, né? Nós temos atribuições que são definidas de maneira tripartite, né? E essa lógica, ela não é tão quadrada quanto a gente tenta ou gostaria que fosse, né? Seria muito fácil que eu pudesse dividir o meu paciente e dizer eu cuido dele até aqui e dali a pouco é o Estado e depois é a União, né? Certo. Se eu pensar um paciente cardiopata grave, ele também vai ter problemas de atenção básica, de média e alta complexidade ou de altíssima complexidade. Então esse trabalho tem que ser devidamente articulado, né? Então construir essas pontes com os demais níveis de gestão é o primeiro passo para que a gente possa tomar decisões coletivas. E isso o Paranhos tem feito de uma maneira muito intensa, né? A construção desse canal de comunicação com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde, a devida articulação, né? É óbvio que os desafios não vão ficar muito menores, mas quando você discute de maneira coletiva o problema que é nosso e não meu, e não do Miroslav, e não do Ricardo Barros, né, o enfrentamento coletivo desse problema ele se torna mais eficaz. Ele tem feito muitas reuniões, né, o processo de transição iniciado no final do mês de novembro, ele possibilitou que pelo menos o primeiro grupo de secretários indicados pudesse conhecer muito das necessidades de cada uma das pastas, né, e nós da saúde tivemos o privilégio de poder trazer um pouco dessa discussão. E eu acho que a facilidade que eu tinha de estar inserido já nesse processo, por ser servidor de carreira, possibilitou que eu fizesse uma leitura dessas dificuldades, né? Então eu tenho encontrado bastante apoio nesse sentido e eu acredito que ele vai continuar em cogestão com a gente por muito tempo, né, frente à Secretaria de Saúde, auxiliando na construção dessa proposta. Certo. Continuando só o raciocínio aqui, o prefeito falou também convictamente que o município precisa cuidar da saúde primária, como você também tem falado ao longo do tempo, né? E ele citou Maringá, que tem o dobro das equipes das unidades de saúde familiar que Cascavel, né? Acho que 60 e alguma coisa, Maringá tem, Cascavel deve ter 32 por aí, unidades, em torno de cobertura. Disso, né?
Esse número, secretário, vocês estão no início ainda, mas você já tem alguma prévia, se será aumentado, assim como as unidades de pronto atendimento e as unidades básicas de saúde? Já existe um planejamento nesse sentido? Sim. Eu vou começar pelas UPAs para depois voltar para a atenção primária. Quando a gente analisa os parâmetros assistenciais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o município de Cascavel teria direito, por critério populacional, a uma única unidade de pronto atendimento. Certo. Uma única. Nós temos 3. Só que dessas 3, uma única só está habilitada. Ou seja, as outras 2 não recebem recursos. Né? Elas são financiadas, custeadas exclusivamente por recursos municipais. Por que isso? Porque nós não temos critério populacional para ter 3. Né? E por que nós a temos? Porque nós não temos atenção primária eficaz, que dê sustentação para que essa população seja devidamente atendida e elas não tem necessidade de ter essas duas. Elas geram um movimento em busca de outras respostas em outros níveis de atenção. Certo. Então, quando a população clama, eu preciso de mais uma UPA, né, e aí eu saio correndo em busca de projetos para construir mais uma UPA, isso é paliativo para o sistema. Né? Primeiro, custa muito caro manter uma UPA. Né? E segundo, que a proposta de cuidado para a UPA, ela é paliativa. Né? Não é lá numa UPA que eu faço investigação diagnóstica e conduzo o tratamento de um indivíduo. Né? Isso é feito na atenção primária, no médico de família, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com dentistas. Então, cada vez que eu vou implantar mais uma UPA, eu vou deixar de investir, porque o dinheiro é finito. Né? E como é recurso municipal, então eu preciso recolher recursos da ampliação da estratégia de saúde da família para gastar numa unidade de pronto atendimento. Né? Então a gente precisa inverter essa lógica. O problema que fazer isso é trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? O dinheiro, eu preciso ter capacidade de investimento para conseguir manter essas estruturas funcionando e bem, né, funcionando bem, com medicamento, com conforto, né? Até que eu tenha atenção primária em quantidade suficiente para que naturalmente essa demanda diminua. Né? É óbvio que nós não vamos deixar de ter 3 unidades de pronto atendimento. Esse movimento já aconteceu. Só que a gente não precisa discutir novas unidades, a gente precisa discutir a estratégia de saúde da família. Então há um movimento sim. Nós fizemos um estudo já e nós calculamos que é possível, obviamente que com ampliação de alguns recursos e alguns remanejamentos que a gente vai ter que fazer, a gente calcula que até o final de 2017, desse ano em curso, a gente consiga ter pelo menos uma aproximação em torno de 52% já da população coberta. Isso em números absolutos de equipe eu não consigo quantificar agora, mas a gente trabalha com percentual de população coberta, né? Que é bastante, né? Se for pensar, dá em torno de 150 mil pessoas cobertas com a estratégia saúde da família. A demais população ainda vai ter acesso às unidades básicas no modelo tradicional, né? Sem a estratégia saúde da família. No próximo ano, nós estaremos inaugurando algumas unidades que já estamos com recurso liberado e, obrigatoriamente, essas unidades novas já precisam ser equipadas e começarem a funcionar já na estratégia da família. Então, toda unidade nova que for inaugurada, ela obrigatoriamente tem que trabalhar na estratégia da família. Então, eu acredito que daí até o final de 2018 a gente alcance em torno de 65% a 70% de cobertura, que vai dar mais até do que a cobertura que Maringá hoje tem. Se esse planejamento se concretizar, então em 2 anos a gente consegue ter em torno de 75% de cobertura de estratégia de saúde da família. Eu gostaria de alcançar em torno de 85%, que é hoje o que a gente estima de população diretamente dependente do Sistema Único de Saúde para a atenção primária. Porque nós temos aí uma cobertura de até 12%, 13% de usuários de planos de saúde que utilizam o Sistema Único de Saúde, mas não diretamente a unidade de saúde. Né? Então isso daria um conforto bastante importante para a nossa população, né? E organizaria todo o sistema. Se a gente conseguir avançar nesse sentido, eu acredito que a gente melhore
a porta de urgência melhore os hospitais, né? Que é a discussão que a gente tem também que enfrentar. Tá, né? certo, é a medicina curativa, né? A gente quer ter uma medicina preventiva de ponta. Com certeza. Bom, esse é o novo secretário de Saúde. Vocês acompanharam a entrevista com Rubens Grip, que tem a sua formação aí em enfermagem e obstetrícia, também tem toda uma experiência voltada para a gestão e também trabalha já há algum tempo, um tempo considerável, né, Rubens? Sim. E isso nos deixa muito confortáveis no sentido de se ter todo um know-how, né, para poder atuar numa área tão importante, como eu falei, e tão visada, tão cobrada pela comunidade de Cascavel, do mundo inteiro, né? Saúde Com realmente certeza. em primeiro lugar. Muitíssimo obrigado por sua presença, bom trabalho, boa sorte, muita saúde de disposição. Obrigado. E tenha uma excelente semana. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta vocês vão rever uma matéria incrível que eu fiz na Lelê no Home Design. Daqui a pouquinho, até já.